vai ser um processo muito difícil, porque é uma cultura muito diferente da minha. Oi, eu sou a Luí. E eu sou a Kiki. E qual é o nome do nosso canal? Eu não sei o que eu tô fazendo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luna Bezerra. Oi, gente, sou a Kiona Macedo. E hoje a gente vai falar sobre AMA Plus Scholarship, tá? Scholarship. Que é bem menor, demais. A Coreia do Sul, ela tem projetos de bolsas de estudos que são dentro de faculdades. Então, basicamente, ela abre sua faculdade para estrangeiros através dessa bolsa de estudos. Existe uma bolsa de estudos chamada GKS, que ela é para vários tipos de faculdades. Então, se você cursa Direito, se você cursa Medicina, qualquer curso que você quiser, você pode aplicar para ela. A AMA Plus, ela é de uma faculdade chamada Korean National University of Arts, que basicamente é a maior universidade de artes da Coreia. Então eles têm vários tipos de cursos de arte, eles têm curso de dança, curso de teatro, Música, artes visuais. visuais. E essa bolsa de estudos ela é muito parecida com o GKS, só que a gente percebeu que não tem muitos vídeos brasileiros, né, em português, falando sobre essa bolsa de estudos, então a gente resolveu gravar. Isso não é um passo a passo, isso não é um tutorial de como aplicar para a bolsa. Comentando sobre como a gente vai fazer nossos intercâmbios para alcançar os objetivos que a gente falou no outro vídeo. O AMA Plus ele é uma bolsa de estudos muito parecida com o GKS, por isso que eu mencionei essa bolsa. Ele também dá um subsídio para você todos os meses, para que você possa se manter. Ele vai pagar todos os seus custos de estudo, então a faculdade na Coreia, todas as faculdades na Coreia são pagas, mesmo as públicas você precisa pagar. A diferença é que as públicas você paga um valor muito menor do que as particulares. Então todas elas têm um custo, e na maioria das vezes são custos bem altos. Então eles pagam todo esse custo, eles pagam o seu custo de viagem, então você recebe uma passagem de ida e a sua passagem de volta. E eles também dão o seu dormitório, dão tudo. Basicamente eles te apoiam. É praticamente para quem já procura a Universidade dos Estados Unidos, que não é uma boa ideia agora, galera, caso vocês não estejam sabendo, é praticamente o que eles chamam lá de bolsa full ride. Você tem acesso livre à acomodação, alimentação, dinheiro para sobrevivência e passagem aérea. E a gente pretende aplicar para essa bolsa, gente, e nós vamos mostrar para vocês o passo a passo do nosso processo. A gente só queria gravar esse vídeo falando sobre essa bolsa e mostrando para vocês um dos passos que vai ser um dos passos mais importantes pra gente. Se a gente conseguir, vai ser um marco A gente vai muito... Quando a gente conseguir, vai ser um marco muito... acho que desconexo do que a gente esperava, né? Porque, cara, vai dar certo pra cacete. Então, eu tô ansiosa. Se der tudo certo, quando a gente receber a carta de admissão, a gente vai gravar pra vocês, se a gente reagindo. Se for positivo ou negativo, se for negativo, não prometo que eu vou aparecer, mas a Luna possivelmente vai. E a gente vai gravar como vai ser o processo de ida, de locomoção, de acomodação, de estudos, se eles permitirem de gravar. Nós vamos mostrar pra vocês o dormitório, como que é uma vida na Coreia. E assim, no último vídeo eu falei uma frase que eu acho que é uma frase que tá muito presente na minha vida ultimamente, né? Eu escolho isso apesar de. Exatamente. Tá sendo uma frase muito usada no meu dia a dia. Eu escolho tentar e fazer isso dar certo, apesar de saber que não vai ser um processo fácil. E isso é uma coisa que eu falei na minha cover letter, tá? Pra quem não sabe, a cover letter basicamente é uma carta de motivação. Então você fala por que você quer ir pra Coreia. E aí não adianta você falar, eu gosto de K-pop, de dorama. Não adianta. Você precisa mostrar a sua motivação real. Como que aquilo vai ajudar na sua carreira. Como que você também pode agregar na faculdade deles. E uma das coisas que eu deixei muito claro na minha cover letter foi que eu escolho tentar isso, apesar de saber que vai ser um processo muito difícil, porque é uma cultura muito diferente da minha, muito, completamente diferente. A cultura coreana não tem nada a ver com a cultura brasileira. Se é diferente pra ela, imagina eu dessa cor, gente. Que coisa, né? E eu falei isso na cover letter, né? Eu ainda não mandei, mas eu já escrevi ela. Eu falei pra eles que eu entendo que nós vamos ter muitas diferenças culturais e que vão ser uma das minhas maiores dificuldades, mas que eu compreendo tudo isso e que eu escolho passar por tudo isso de uma forma leve e de uma forma que agregue ao meu currículo, sabe? Eu pretendo transformar isso numa experiência, tanto pra mim quanto para as outras pessoas, e não em algo pesado. Claro que vão ter situações difíceis, a gente sabe que a Coreia ela é misógina, ela é um país preconceituoso, ela é um país machista, é um país muito difícil em muitas questões. Então eu tenho ciência de tudo isso. Mas, apesar de, eu escolho isso, sabe? Sim, e uma dica pra quem quer se inscrever em universidade, não só coreana, mas tipo, se vocês quiserem arriscar ir para os Estados Unidos, para a Europa, etc. Gente, se for uma faculdade de arte, ou sendo arte ou não, é bom você ter um QA+. Porque esse QA+, vai ser o que te diferencia de todas as 200 outras pessoas que estão tentando se candidatar. Por exemplo, quando eu queria seguir o plano de estudar nos Estados Unidos, eu tive que fazer, né, uma carta para poder falar qual seria o meu diferencial. Por que eu merecia aquilo mais do que, por exemplo, supor a Luna, por exemplo. Se ela está disputando comigo, eu tenho que merecer mais do que ela.
Então, é muito bom vocês terem um currículo de extracurricular. Por que um currículo extracurricular? Hobbies que vocês têm além dos estudos, porque para eles não é interessante, porque todo meu hobby é estudar. Para eles, todo mundo está estudando. Você tem que ter alguma coisa diferente. Então, tipo, tem gente que joga futebol, tem gente que faz tênis, tem gente que dança, que é o nosso caso. Então, faz um currículo. Se vocês tiverem, tipo, principalmente artístico, se vocês forem artistas que dançam, atuam, cantam, faz um currículo artístico e manda junto com a sua carta. Vai ser muito interessante e pode ser que ajude vocês até mais do que sua carta. Inclusive, eu acho que é importante lembrar, na AMA Plus, isso faz parte do processo seletivo. Então, você vai precisar encaminhar o seu currículo e você precisa colocar todas as atividades extracurriculares que você teve durante todo o período da sua vida. Ela é uma bolsa por mérito. É esse o termo que as pessoas costumam usar. Por que por mérito? Porque eles vão analisar as notas que você teve no ensino médio para ver se você foi um bom aluno ou não. Vão analisar quantas atividades extracurriculares você teve durante esse período até a aplicação. Você tem um queijo de liderança também, que chama olhar. E não adianta você colocar, você vai aplicar para artes cênicas e você vai colocar, eu fui líder da Copa do Mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Sim. Tem que ter algo, tem que ter uma coerência, né? Tem que ser algo que combine com o que você está fazendo. Por exemplo, eu sou bailarina, danço diversos tipos de dança, como balé, jazz, contemporâneo, às vezes street, e sou professora. Mas o meu mérito escolar, por exemplo, que agregaria nisso, é que eu fui representante de turma por 3 anos no ensino médio. Me dá um ar de autoridade, até porque eu sou professora atualmente. Então esse mérito, se vocês quiserem ou conseguirem ser alguma coisa tipo de representação na escola, é bom também que ajuda vocês. Mas que tenha ligação com o que vocês fazem. E tudo isso precisa estar documentado, tá? Então, se você tiver vídeos, fotos, reportagens, entrevistas, qualquer coisa que tenha sido documentada, você pode colocar nesse processo. Se não tiver sido documentado, Não preste. não adianta, porque não tem uma comprovação de que aquilo é real, né? Porque falar que fez, qualquer um pode falar qualquer coisa, né? E aí, o subsídio que você ganha por mês é de 800 mil wons, Já é um dinheiro bom. que eu vou colocar aqui, a conversão em dólares e em reais. É importante vocês lembrarem que converter é só pra gente ter alguma noção, porque não adianta a gente converter se a gente recebe um won. Sim. E se o custo de vida lá é diferente. Você vai gastar em won. Sim. O que é interessante você comprar agora, porque quando você chegar na Baixada você tem que ter dinheiro em mão. Então você tem que converter lá. Mas não ficar, porque isso aqui, sei lá, por exemplo, vai dar, sei lá, 2 won, vai no gasto de 50 reais. Gente, você não vai gastar mais em real, você vai estar gastando em won. Tá? E aí algumas pessoas que estudam sobre a Bolsa de Estudos GKS, elas costumam falar sobre o subsídio do AMA Plus e comparar com o subsídio da GKS. A GKS, ela te dá um subsídio de 1 milhão de wons, que obviamente é muito maior, Sim, que que de já 800 mil wons. O porquê, né, disso acontecer é porque a faculdade, a K-Arts, ela tem as coisas muito mais acessíveis. Sim. Então, a alimentação lá, enquanto em outras faculdades é o dobro do preço, lá é metade. O custo do dormitório, enquanto em outras faculdades é o dobro, lá também é metade. É porque eles pensam muito, tipo, vamos aqui abrecar. Artista bem fudido, gente, no começo de carreira, assim. Eles pensam muito nisso. Até porque eles recebem muito intercambistas, pelo que eu vi, os estrangeiros. Então é interessante pra eles manter algo que a pessoa consiga ter fácil acesso. Então esse é o nosso vídeo 1, que é a nossa jornada de intercâmbio. A gente explicando pra vocês mais ou menos o que funciona, como que funciona essa bolsa, dando uma introdução. E os próximos vídeos a gente vai mostrar o nosso processo de separar os documentos, fazer a tradução complementada, pedir para as pessoas fazerem essas cartas de recomendação. E isso é um ponto muito importante, você precisa de cartas de recomendação. Só que cada curso vai ter uma especificação diferente. Então alguns cursos vão pedir 2 cartas, alguns cursos vão pedir 3, alguns cursos vão te pedir para você gravar um vídeo de você dançando ou de você fazendo alguma coisa, outros não. Então é importante que vocês leiam o edital completamente, estude ele, tá? Não é só pra você ler. Lê, grifa, anota, faz tudo pra você entender, porque metade das pessoas que tentam entrar essa bolsa são excluídas por não ler o edital. E por via das dúvidas, a gente faz um pouco de tudo, porque caso você não passe nessa em si, tem outras, não só na Coreia, que você pode estar prestando. Então é sempre bom você ter em mãos seus documentos já juramentados, já postulados. É muito bom você ter vídeos seus, tanto fazendo aula quanto fazendo uma coreografia específicas. Você já tem no mínimo umas 3 cartas de professores diferentes, por exemplo, se você dança de áreas da dança diferente, vai te ajudar muito. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele não é um vídeo de introdução à bolsa, não é um vídeo que vai mostrar um passo a passo pra vocês o que vocês precisam fazer. É só realmente uma breve pincelada de como funciona essa bolsa e o que a gente pretende fazer pra chegar até ela. E a gente vai ter outros vídeos falando sobre isso e eu espero que vocês acompanhem. Se vocês tiverem interesse em acompanhar a nossa jornada, eu peço que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Ativem os sininhos para receber as notificações dos nossos vídeos. Deixem um like e comenta aqui embaixo se vocês já sabiam dessa bolsa, se vocês gostariam de aplicar para ela, se vocês já tentaram, como que foi a experiência de vocês. A gente vai Se gostar muito vocês de saber. tiverem visto o vídeo até o final, escreva aqui embaixo GKS. Pronto, eu acho que terminamos o vídeo.
Eu ainda tô esperando o meu close dramático.